Ansiedade é um assunto que quem ainda não viveu já ouviu falar, né? Eu acho difícil alguém não ter passado por uma ansiedade, mas se você ainda não viveu na pele o que é ansiedade, você certamente em algum momento você já ouviu falar sobre pessoas que sofrem com ansiedade ou o que é ansiedade. Então, trazendo o significado real da palavra, contextualizando a palavra mesmo, ansiedade, é uma reação natural do corpo e da mente diante da preocupação, do medo ou da expectativa de algo que pode acontecer. Ela funciona como um mecanismo de alerta, preparando a pessoa para lidar com algumas situações de perigo ou desafio. Sentir ansiedade de vez em quando é normal, todo mundo passa. Só que a ansiedade, quando ela excede alguns pontos, ela passa a ser considerada um problema. Então, quando todo dia é muito intenso, quando começa a atrapalhar a sua vida, atrapalhar os teus relacionamentos, aí a ansiedade ela já se tornou um problema. E eu trouxe alguns dados reais, né, não relacionados à Bíblia nesse momento, mas eu vou entrar lá, sobre a ansiedade, sobre alguns dados sobre a ansiedade no nosso meio. Eu fiquei assustada, eu confesso. Então, cerca de 26,8% dos brasileiros já receberam diagnóstico médico de ansiedade, que é aquela ansiedade que atrapalha a vida da pessoa, que paralisa ela, que muitas vezes impossibilita ela de fazer muitas coisas. Então, isso significa que a cada 4 pessoas, uma tem ansiedade, sofre com transtorno de ansiedade. Então, pensa aqui no nosso meio quantos nós somos, se a gente for calcular, né? Poxa, de cada 4 pessoas que estão aqui, uma tem ansiedade, uma está sofrendo por ansiedade. Isso é muito sério, né? E o Brasil, ele lidera o ranking mundial de ansiedade. É o país onde mais existe diagnósticos de ansiedade. A gente poderia liderar outros rankings, né? Não precisava ser esse. Mas nós somos o país que mais possui transtornos de ansiedade. A nossa região aqui do Sudeste é uma das regiões com um dos maiores índices de ansiedade. O número de pessoas que estão afastadas dos seus trabalhos por conta da ansiedade passa de 166 mil afastamentos. Então, quando a gente para pensar, realmente é muita coisa. São muitas pessoas sofrendo com esse transtorno. Mas a ansiedade, ela não é algo que surgiu agora. Alguns especialistas dizem, é o mal do século, é a doença do século. Só que ela não surgiu hoje, ela não surgiu nos nossos dias, apesar de ser muito falado hoje em dia. Ela é uma doença, ou melhor, é um transtorno, é uma situação de que a Bíblia já nos advertia lá atrás. Então, a gente leu ali em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo estava preso em Roma, quando ele escreve essa carta à igreja de Filipos. Ele estava preso em Roma, e da prisão, ele escreveu encorajando aos cristãos para que eles vivessem com fé, com alegria e confiança em Deus, para que eles não fossem vencidos pela ansiedade. Então, nesse momento, ali, a gente já vê que a Bíblia já nos alerta sobre a ansiedade lá atrás. Paulo já alertava a igreja a não andar ansioso, a não andar ansiosos por aquilo que ia acontecer, mas que eles precisavam confiar em Deus. Então, nós percebemos que a ansiedade, ela é algo que não surgiu agora. E se a gente pegar a Bíblia para ler, existem vários versículos que vão encorajar as pessoas a não viver ansiosos, né? Então, a gente tem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por momentos de ansiedade e esses momentos paralisaram. Por quê? Porque é isso que a ansiedade faz. O medo excessivo, a preocupação excessiva com aquilo que ainda vai acontecer, que a gente ainda nem conhece, ela nos paralisa. Ela nos faz ficar parados no mesmo lugar, muitas vezes não avançar, a se isolar,
a não querer estar no meio das pessoas, a se distanciar. Então é isso que a ansiedade muitas vezes faz. E alguns dos homens da Bíblia que nós conhecemos, homens e mulheres, passaram por momentos de ansiedade. É óbvio que lá não fala, eles tiveram uma crise de ansiedade. Não se tinha esse termo. Mas quando a gente vê os sinais, os comportamentos, você fala, caramba, eu já passei por isso uma vez. Eu já tive essa crise aí também. Então agora a gente vai ler alguns. Só que o que eles passaram nos ensina algumas coisas para que a gente se livre da ansiedade. Para que a gente aprenda a se libertar da ansiedade. E a primeira delas está lá em 1 Reis 19, do 1 ao 7, que diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor. Caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Geesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Nós podemos dizer que aqui Elias teve uma crise de ansiedade por conta do medo que ele ficou da promessa de Jezabel. Jezabel jurou ele de morte. Elias, eu vou te matar. Até amanhã, tu vai ver se eu não te mato. E por medo daquilo dessa intimada de Jezabel, por ela ter prometido ele de morte, ele fugiu. Ele falou, não, eu fugi. Ele ficou com medo. Ele foi para o deserto, ele se isolou. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Só que antes disso, Elias ele tinha enfrentado os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Deus respondeu ele com fogo caindo do céu, mostrando que ele realmente era o verdadeiro Deus. Todos os profetas que ali haviam sido mortos depois disso. Então, Elias já tinha vivido algo extraordinário com Deus. Ele sabia o Deus que ele servia, mas ainda assim ele teve medo. Ele teve medo e ele fugiu, ele se isolou. Então, quando Jezabel sabe que ele matou todos os profetas, é quando ela jura ele de morte. E quem não se identifica com isso? Quantas vezes nós vivemos coisas grandiosas com o Senhor, nós vivemos coisas assim extraordinárias, e às vezes algo pequeno nos gera um medo tão absurdo que a gente paralisa, que a gente que a gente quer se esconder, que a gente já não quer mais. Não dá mais para mim. Não é para mim isso. Eu quero fugir dessa situação. Quantas vezes a gente já passou por problemas tão maiores e algo tão pequeno nos gera essa ansiedade a ponto de nos paralisar, de nos fazer querer retroceder e falar, não dá mais para mim, chega, agora eu vou me isolar. Elias passou por isso. Elias vivia coisas grandiosas com o Senhor e algo tão pequeno fez ele parar. Algo tão pequeno fez ele querer desistir. E isso que Elias passou, a gente pode dizer que foi uma crise de ansiedade. Ele teve um momento ali de ansiedade. E olha uma coisa que me pegou. Ele fugiu porque Jezabel falou que ia matar ele, né? Aí ele foge e pede para Deus matar ele. Para que ele fugiu então? Se ele queria morrer, deixasse ela matar, né? Ele foge porque ele está com medo de morrer. Só que aí ele chega lá no isolamento dele e fala, Senhor, me mata porque eu não aguento mais. Mas você está fugindo com medo de morrer? Você quer morrer? Você quer que eu te mate? A ansiedade é assim com a gente. Ela é exatamente assim. A gente foge de algo, se isola e entra no mesmo problema muitas vezes.
fala, cara, se eu tivesse enfrentado lá, eu já teria vencido, eu já estava em outra fase, já tinha passado. Mas é isso que a ansiedade faz com a gente, assim como fez com Elias. Ele fugiu de um problema e viu que a solução daquele problema era o que era o problema dele. Quero morrer. Então, a gente olha aqui a situação e a gente percebe o quanto incoerente se torna, né? Quando nós estamos no meio de uma crise de ansiedade. A gente fala, poxa, por que eu estou desse jeito? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou me isolando? Por que eu estou achando que eu sou incapaz? Que eu não vou dar conta? Que eu não vou conseguir? Eu nem tentei. E eu já estou como? Aqui. Mas aí o que o Senhor fez com Elias? Nesse momento de desespero? O que o Senhor fez? Deu uma bronca? Falou, tá bom, vou te matar, tu quer morrer? Vamos lá, vou resolver teu problema? Não. A palavra lá fala que ele dormiu. Ele descansou. E aí, enquanto ele dormia, o anjo veio e falou, Elias, acorda. Tu ainda tem uma jornada pela frente. Come e bora. Elias acorda, come e volta a dormir. Descansa novamente. E o anjo vai lá com toda a paciência. Elias, acorda. Você ainda tem uma jornada, Elias. E é isso que o Senhor nos diz hoje. Nos teus momentos de ansiedade, descanse. Apenas descanse. Porque nós somos ativos, nós queremos tudo para ontem, nós queremos viver tudo agora, é tudo muito intenso, porque se não for agora não vai ser nunca mais, e porque se eu não conseguir esse emprego agora eu nunca mais vou me dar bem em nada, porque se eu não viver isso agora eu nunca mais vou ser feliz. Não está dando certo hoje, está difícil, descansa, você ainda tem uma longa jornada pela frente, não tem problema descansar, pare se for necessário, descanse. E o que a gente aprende ainda aqui, enquanto Elias descansava, Deus proveu o pão. Ele nem se preocupou como que ele ia encher a barriga. Deus proveu o pão. Ele acordou, comeu, voltou a dormir, acordei, vou correr agora, vamos lá. Tenho mais 40 dias para andar no deserto aí, para poder chegar lá no Monte Horebe. Então, a lição que a gente aprende hoje é essa. Você está ansioso, você está com medo, as suas preocupações têm te consumido, descanse no Senhor em primeiro lugar. E descanse de forma física, pare de se cobrar tanto. E enquanto você descansa, o Senhor, Ele trabalha por ti, Ele cuida das tuas necessidades. Ele supre as tuas necessidades, porque a gente não precisa estar 100% com a mão ali, fazendo, vamos, vai. Ai, Deus só vai estar comigo se eu estiver aqui, se eu estiver... Não, enquanto a gente descansa, Ele também cuida de nós. Enquanto a gente dorme, Ele está trabalhando. Então, não queira abrir mão do seu descanso, ele é necessário. Vão ter momentos que vai ser necessário descansar. Vai ser necessário você falar, não, eu preciso reconhecer, eu preciso descansar. Essa é a primeira lição que a gente aprende com um homem, uma mulher de Deus na Bíblia, que passou dias difíceis, que teve momentos de angústia, que quis desistir, que quis parar, que quis falar, não dá mais para mim, eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Ele só descansou, depois que ele descansou, ele levantou e continuou a jornada dele. E continuou cumprindo aquilo que ele tinha que fazer. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vai até o Senhor quando você estiver cansado. Descansa nele. Ele é aquele que te traz a paz que excede todo o entendimento que nós lemos lá no começo. Amém? Deixa eu ver. A segunda coisa está lá em Samuel. Segunda pessoa que passou por um momento de ansiedade, de angústia, de esgotamento emocional, da forma que a gente quiser nomear. 1 Samuel 1, do 1 ao 18, diz assim. Houve um homem
Efraim, cujo nome era cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou. Eles podiam pôr uns nomes mais fáceis nos filhos dele, né? Gente do céu. Filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas derem um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Até aqui. Ana, ela sofria muito porque ela não tinha um filho. A outra esposa do seu marido já tinha alguns filhos, mas ela não tinha filho. E isso trazia muita angústia para a vida dela. Como a palavra diz, ela vivia chorando, não queria comer, ela se isolava, ela não tinha alegria. Mas... E Ana, ela orava ao Senhor. Aqui a gente vê no texto que eles subiam à casa do Senhor de ano em ano. Então isso nos faz entender que não era a primeira vez que eles estavam indo ao templo. Se eles faziam isso de ano em ano, eles iam lá por diversas vezes. No versículo 14 diz assim: até quando estará tu embriagada? Então ele já tinha visto a Ana ali se remoendo, achando que ela estava embriagada outras vezes. Porque até quando você vai continuar fazendo isso? Então ele já havia visto Ana ali outras vezes daquela maneira. E aí no versículo 15, Ana fala: Senhor, eu não bebi, eu sou apenas uma mulher de espírito atribulado. Qual que é a lição que a gente aprende aqui para que a gente seja livre da ansiedade? Nós precisamos verbalizar a nossa dor. Ana subiu muitos anos ao templo, chorando, orando, pedindo pelo filho, mas ela nunca verbalizou o que estava acontecendo com ela. Porque naquele dia ele falou para ela, o sacerdote falou: até quando você vai continuar aqui desse jeito, bêbada?
embriagada? Se aparta do teu vinho. Então é porque ela nunca tinha colocado para ele, verbalizado ao sacerdote, qual era a dor dela. E nós, muitas vezes, estamos carregando dores dentro de nós, mas não temos coragem de verbalizar. Não temos coragem de pôr para fora, para que a gente seja curado. Então, se você quer se livrar da tua ansiedade, verbalize a tua dor. Coloque para fora o que te dói. O que está te atribulando, como aqui diz que ela era uma mulher de espírito atribulado. E quando a gente está na ansiedade, nessa angústia, nós somos pessoas de espírito atribulado. Descreve bem isso aqui. Nós somos essas pessoas. Então, Ana, ela colocou para fora, ela falou, não, eu só sou uma mulher de espírito atribulado. E o sacerdote, naquele momento, ele acolheu a dor dela. Ele falou, mulher, vá em paz, que o Senhor conceda aquilo que você tem pedido. E a palavra diz que Ana foi, comeu, porque ela não comia, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ana já tinha o milagre dela nas mãos? Não. Ana ainda não tinha. Ela não tinha certeza que ela ia ter o filho. Ela não sabia que aquele filho ia vir. Ele falou para ela que o teu pedido seja ouvido, mas o filho dela não estava no ventre ainda. Só que o semblante dela já mudou, porque ela verbalizou a dor dela. Ela colocou para fora aquilo que estava ali causando sofrimento. Ela colocou diante do sacerdote aquilo que estava causando sofrimento a ela. E nós precisamos fazer o mesmo. Porque muitas vezes, só o fato de você falar alivia a sua dor. Muda o seu semblante. Muda o que você está sentindo. Muda quem você é. Então, que nós possamos verbalizar a nossa dor. Eu sei que o que a Ana fazia é o mais importante, é levar aos pés de Jesus o que ela estava sentindo, o que ela precisava, as petições dela. Mas muitas vezes nós precisamos pôr para fora, falar um para o outro. É isso, a minha dor é essa. É abrir, é rasgar o coração. Então verbalize a sua dor. Se é isso que te prende, se é isso que tem te paralisado, põe para fora. Põe para fora, se esvazia. Porque isso vai fazer diferença diante daquilo que você tem passado. Amém? A terceira coisa, o terceiro ponto, Mateus 6:34 diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada mal o seu dia. Isso é uma coisa que o ansioso não sabe viver. É típico do ansioso, sofrer por antecipação. O medo do que vai acontecer amanhã te paralisa, te faz falar, não vou. Porque o ansioso, ele projeta o futuro como se fosse uma realidade. Então, ele já imagina, nossa, porque eu acho que eu vou ter câncer amanhã, no futuro. Eu estou morrendo. Ele nem sabe, eu estou morrendo. Meu Deus, como é que vai ser? Vai ser horrível fazer a quimioterapia, a radioterapia, porque eu vou ficar em cima da... Ele nem sabe que ele tem o diagnóstico. Mas ele já projetou o futuro dele, ele fez aquilo uma verdade e ele está sofrendo hoje. E é exatamente isso que acontece com a pessoa ansiosa. Ela sofre pelo dia de amanhã. Ela sofre por aquilo que vai acontecer. Então, ela já projeta um caminho até aquele futuro para tentar ser o menos dolorido ou sofrido, no caso, para ela. E teve um outro homem na Bíblia que passou por isso. Lá em Jonas 1, do 1 ao 3, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas:
dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor havia dado uma missão para Jonas, que era ir até Nínive, avisar que aquela cidade precisava se arrepender, para clamar contra aquela cidade. Mas ao invés disso, Jonas pega e vai para Tarsis. Eu acredito que a maioria conhece essa história, por conta até das crianças, né? Que tem a baleia engoliu o homem. É uma história muito conhecida da Bíblia. Então, Jonas, ele fugiu da missão. Mas o porquê que ele fugiu? E lá em Jonas 4:2, a gente entende mais ou menos o que aconteceu. Lá em Jonas 4:2, fala assim: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor. Ou seja, Jonas, ele fugiu porque ele sabia que Deus podia perdoar o povo de Nínive. E ele não queria que isso acontecesse. Então, ele recebeu a missão, ele já projetou. Se eu for, ele vai perdoar porque ele é misericordioso. E eu não quero que esse povo seja perdoado. Eu vou fugir dessa que eu não vou lá falar com eles. E muitas vezes o ansioso é assim. Você pega uma situação... não vou fazer isso, porque lá vai acontecer isso. Eu já projetei o futuro. Eu vou fugir. Eu vou para outro lugar. Eu vou projetar o meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Porque você já não quer viver o futuro. Você já não quer. Você já projetou algo para o futuro. E o que a gente aprende aqui é que não adianta a gente querer fugir daquilo que o Senhor tem para nós. Não adianta a gente querer projetar o nosso futuro e fazer dele uma realidade, porque o dia do amanhã pertence a Ele, não pertence a nós. O que o Senhor tem para a tua vida amanhã, é o Senhor que sabe, não somos nós. Então, quando a gente quer fugir, a gente só tarda de acontecer o que precisa ser acontecido e só passa por situações que muitas vezes dificultam a nossa vida, que foi o que aconteceu com Jonas. Ele entrou no barco, o barco entrou numa tempestade, o barco quase afundou, sabiam que ele era o problema do barco, lançaram ele no mar, ele foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias dentro da barriga do peixe, e depois de 3 dias, quando houve arrependimento daquilo que ele fez, o peixe vomitou ele aonde? Em Nínive. Adiantou fugir? Não. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós projetamos um futuro. Ai, meu Deus, porque eu vou ficar doente? Ai, porque vai acontecer isso? Não, eu vou mudar daqui, eu vou morar não sei aonde. E Deus nem te falou nada disso. Deus nem mandou você fazer nada disso. Foi só a tua cabeça que projetou esse futuro maluco. Aí você pega, muda toda a sua rota. No meio do caminho o Senhor te pega e fala: mas por que tu está aqui? Não te chamei para cá? Volta. Eu não quero aqui. Então você só prolonga. E a ansiedade, ela faz muito isso. Quem é ansioso sabe. Quem sofre de ansiedade sabe o quanto a sua mente vai longe. Os seus pensamentos vão além em situações que nem aconteceram. Em situações que ainda nem existem, que o Senhor nem falou para você que elas iriam acontecer. O Senhor nunca falou nada para você e você já está ali matutando aquilo, fazendo daquilo um sofrimento para a tua vida. Aí você para, você fala: não, eu não quero viver isso. Não, eu não vou. Às vezes você pensa que a pessoa falou de mim, aquela pessoa não gosta de mim, eu não vou nem lá porque aquela pessoa vai estar. A pessoa nem sabe que tu existe. E você já projetou meu Deus, um tsunami a respeito da pessoa. O ansioso funciona desse jeito. E o Senhor, Ele não nos chama para viver dessa maneira. O Senhor não nos chama para que a nossa mente projete o amanhã. É dele o amanhã. Quem projeta é Ele. Ele nos fala: viva a cada dia o seu mal. É hoje. A gente tem controle sobre o agora. Eu estou aqui, eu estou sentada, estou pegando o culto. O amanhã, o daqui meia hora, o futuro, não pertence a nós.
pertence a Ele, quem conhece é Ele, quem sabe como é que vai acontecer é Ele. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É Ele quem cuida de você. Lança sobre Ele, coloca sobre Ele. Não queira viver nessa angústia, nessa ansiedade. O Senhor, Ele não nos chamou para isso. O Senhor, Ele não nos chamou para viver atribulado, para viver angustiado, com medo do amanhã, com medo do que vai acontecer, cheio de preocupações. Ele não nos chamou para isso. Ele nos avisou que no mundo teríamos aflições, mas que a gente precisava ter bom ânimo. Ele não falou para você, seja ansioso. Não. Ele falou, tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. O que mais te causa medo? Se Ele já venceu na cruz, por que que nós vamos ficar com medo? Por que que nós vamos paralisar diante daquilo que nem aconteceu? Diante de situações, de preocupações que muitas vezes são reais. Você está passando por uma dificuldade financeira, isso causa angústia nas pessoas, isso causa ansiedade. Você está passando por uma enfermidade, isso também causa ansiedade, mas não permita que isso te paralise. Não permita que as tuas dores e os teus sofrimentos façam você paralisar, façam você retroceder, façam você deixar de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Ele tem cuidado de vós. É Ele quem cuida do teu amanhã. O Senhor, Ele nos chamou para ter um espírito de temor, não ter um espírito de temor, mas ter um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7 diz isso. Nós não podemos permitir que a ansiedade chegue até nós e nos paralise. Ela vai bater na tua porta, porque ela é normal, faz parte. Só que ela não pode fazer morada em você. Porque se ela fizer morada em nós, ela vai nos paralisar, ela vai nos roubar, ela nos rouba os sonhos. O ansioso para de sonhar porque ele acha que é impossível acontecer com ele, porque é difícil aquilo se realizar. Então não permita que a ansiedade ela te tome a ponto de roubar os teus sonhos, de roubar o teu propósito, de roubar o teu chamado, aquilo que você foi chamado para fazer. Lute contra ela. O Senhor, Ele não nos chamou para ficar paralisado. Eu sei que é difícil. Se você sofre com ansiedade, você está aqui sentado hoje, você deve estar falando, é fácil você falar, você não deve estar passando pelo que eu estou passando. Eu sei que é difícil. Eu já tive problemas assim. Eu já tive momentos assim. Eu sei que quando a gente está passando na dor é difícil. Mas é o Senhor que nos diz que Ele está cuidando de tudo. Que Ele cuida de nós, que Ele se importa. Que Ele já morreu por nós. Então coloque diante dEle. Essa é uma manhã para que você apresente as tuas ansiedades, as tuas preocupações, os teus problemas diante dEle. Fala, Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero descansar na Tua presença, porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Enquanto eu descanso, o Senhor provê o pão. Eu tenho essa certeza. Eu quero caminhar contigo, Senhor. Hoje eu vou verbalizar a minha dor, eu vou dar nome àquilo que eu sinto. Hoje eu quero pontuar o que eu sinto. E entrega o teu futuro para Ele. Deixa nas mãos dEle, porque Ele sabe melhor do que nós daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ele sabe melhor do que eu e de qualquer outra pessoa o que o futuro tem reservado para você. Nós não conseguimos controlar o futuro. Josué 1,9 diz, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Ele nos ordenou ser forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não importa aonde você está andando hoje. Qual é o chão que você pisa hoje? Se você tem andado pelos montes ou se você tem andado pelos vales. Ele é o Deus que fala que Ele estará conosco por onde quer que a gente andar. Então não importa onde você está andando hoje, onde os teus pés estão pisando hoje, Ele está contigo. Ele está do teu lado. Ele está te guardando, Ele está te protegendo.
E o vale, o deserto, ele não é o nosso fim. O vale e o deserto, ele é só um lugar onde a gente passa, a gente aprende, se fortalece, a gente cresce e a gente sai melhor. Nós saímos transformados depois do vale do deserto. Isso não é balela, não. Isso não é conversa furada. Isso é real. Quem já passou por um vale, quem já passou por um momento de deserto, quando saiu, falou: Senhor, agora, estufa até o peito. Isso é real. Então não paralisa dentro do deserto. Não paralisa dentro do vale que você está. O Senhor, Ele não te chamou para ficar lá dentro. Ele sabe que você vai passar e que nós precisamos passar para aprender muitas vezes. Só que a gente passa e ele tem fim. O povo andou 40 anos no deserto, mas depois chegou à terra prometida. Mas demorou porque o povo precisava aprender, tinha lições para ser aprendida. Mas quando passou, a promessa do Senhor chegou. Então não importa o tempo, não importa o que tem acontecido, quais têm sido as adversidades que você tem enfrentado. A certeza que você tem nessa manhã é de que o Senhor tem uma terra prometida e ela está me esperando. E enquanto eu estiver dentro do vale, Ele está comigo, Ele está do meu lado. Ele vai mandar coluna de fogo à noite. Ele vai derramar o maná do céu para sustentar a minha fome. Ele vai me cobrir, Ele vai ter nuvem para que o sol não me queime. Ele vai preservar as minhas roupas para que eu não ande nu. O Senhor, Ele vai guardar, Ele vai preservar, Ele vai cuidar, porque Ele não é Deus que mente, e nem Deus que se arrepende. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer e pronto, não importa onde você está. O que importa é que Ele vai cumprir a palavra dEle, porque Ele é fiel para fazer, amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça.